Sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês este suplá. Ficou com 40 centímetros de diâmetro. O peso total dele ficou 145 gramas. Aqui eu usei 117 gramas da cor da base. E para fazer esse acabamento aqui, usei 28 gramas, de 25 a 28 gramas, aqui nessa parte. Esse aqui é um barbante que eu recebi para teste e eu trouxe, já aproveitei para fazer a videoaula deste suplá para vocês. Então, aí esse barbante da Têxtil Piratininga, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam estar adquirindo os produtos de vocês. Então, vou deixar o link da loja onde vai estar disponível a venda desse barbante. Eu usei essas duas cores. Como eu recebi para teste, ele está sem rótulo, eu recebi dessa forma. Então, eu aproveitei para fazer uma peça aqui para vocês verem como que fica a peça. Eu super indico para que vocês também possam estar testando, tenho certeza que vocês vão gostar. É um barbante 6. Da Têxtil Piratininga. Então, usei essas duas cores. Nesse mais claro aqui, eu usei o fio Ayla, também da Têxtil Piratininga. Aqui eu usei a etiqueta da JP7 Etiquetas. Vou deixar o link também na descrição do vídeo. Nós vamos precisar de agulha 3,5 e 4. Eu usei a 4 para fazer esse acabamento, para não ficar repuxado aqui na minha peça. Mas você pode trabalhar com agulha 3,5, só que você solta um pouquinho os pontos para não ficar repuxando aqui. Então, eu uso para fazer a peça a agulha 3,5. E depois, para fazer esse acabamento, eu uso a agulha 4. Mas se der certo com a 3,5, você pode fazer. Uso cola jeans para fazer os arremates. Vamos precisar da tesoura, agulha de tapeceiro, número 14. E eu usei um marcador, só pra gente não se perder na hora que faz aqui os pontos baixos. Mas se você não tem, você pode colocar um pedacinho do barbante, do próprio barbante, corta um pedaço e coloca para você usar como marcador. Então, a etiqueta eu usei esta aqui numa peça e esse outro modelo aqui na outra peça. Eu espero que vocês gostem. Gostaria que vocês também deixassem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o barbante. Vou mostrar bem de perto aqui para vocês verem como é bem perfeito, bem limpinho. E fica bem linda a peça com esse barbante. Eu espero que vocês gostem e vamos para a nossa videoaula. Eu vou iniciar a minha peça fazendo aqui o anel mágico. Deixo um pedaço de fio sobrando para fazer o acabamento depois. Passo o fio aqui por cima dos dois dedos, trago aqui por baixo e passo aqui por cima novamente. Aqui eu seguro. Venho com a agulha aqui por baixo desse primeiro fio e o outro eu busco aqui por cima. Giro a agulha, busco o fio e faço uma corrente, que é para prender esse anel mágico. Agora, aqui dentro, eu faço um ponto baixo e uma corrente para ser o meu primeiro ponto alto. Faço uma corrente de separação, dou a laçada e faço um ponto alto aqui dentro do anel mágico. Já vou escondendo esse fio. Busco o fio e faço o ponto alto. Uma corrente de separação, dou a laçada, venho aqui dentro do anel mágico e faço outro ponto alto. Aqui dentro, eu vou trabalhar 12
pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui eu já tenho um ponto, 2, 3, 4. Trabalho até completar os 12. Fiz os 12 pontos altos. Agora, para fechar a minha carreira, eu não vou fazer a corrente de separação. Então, esse anel mágico aqui eu seguro e vou puxando esse fio para fechar o início aqui da peça. Então, depois do ponto alto, aqui onde eu tenho ponto baixo e uma corrente, eu venho na corrente, bem aqui no meio. Levo a minha agulha lá para trás, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu não faço a corrente para não ficar tão longe um ponto do outro, se eu fazer uma corrente de separação aqui nesse final. Então, nesta primeira e na segunda carreira, para finalizar, eu não faço a corrente de separação. Aqui eu subo 2 correntes para ser o meu primeiro ponto alto. E no mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. Então, nós teremos 2 pontos altos juntos. Faço uma corrente de separação, vou no próximo ponto e faço 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. E fico com 2 pontos altos juntos. Faço uma corrente, vou no próximo ponto e faço 2 pontos altos juntos. E trabalho desta forma por toda a volta. No final da carreira, nós teremos os 12 blocos de 2 pontos altos fechados juntos, porque nós temos que fazer aqui em cada ponto 2 pontos altos juntos. Aqui no anel mágico, eu vou puxar para fechar bem o início, vai ficar bem fechadinho. Vou fazer a volta. Quando estiver aqui no final, eu volto para a gente concluir a carreira. Chegando aqui no final, eu fiz os 2 pontos altos juntos. Onde eu iniciei, que eu tenho as 2 correntes, na segunda corrente, venho bem aqui no meio e busco o fio lá por trás, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, aqui eu vou iniciar a carreira de forma diferente que essas 2 do início. Faço uma corrente. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo, aqui onde eu tenho esses 2 pontos altos no mesmo espaço. Nesse próximo ponto, eu pego aqui nessas 2 alças do ponto, faço um ponto baixo e uma corrente para ser o meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto, eu faço outro ponto alto e tenho aqui 2 pontos altos no mesmo espaço. Depois, para finalizar a carreira, nesse bloco eu preciso ter 3 pontos, eu tenho só 2. Então, aqui eu vou fazer outro ponto antes de finalizar a carreira, mas eu vou fazer junto com vocês. Faço uma corrente de separação e vou para o próximo bloco, onde eu tenho esses 2 pontos altos. No primeiro, eu faço um ponto alto. No segundo, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço, que é o aumento da minha carreira, onde eu tenho 2 pontos altos juntos. Faço uma corrente de separação, vou para o próximo bloco. Faço um ponto alto no primeiro ponto e 2 pontos altos no segundo ponto. Uma corrente de separação e sigo dessa forma por toda a volta. Então, aqui eu volto para a gente concluir a nossa carreira. Chegando aqui no final da carreira, depois que eu fiz os 3 pontos altos, eu faço uma corrente de separação. E agora, eu faço o ponto alto aqui nessa direção desse ponto,
para completar os 3 pontos altos. Então, aqui nesta corrente, que é nesse ponto, aqui eu faço um ponto alto. Onde eu tenho ponto baixo e uma corrente, eu finalizo aqui na corrente, pego nessa alcinha da frente, levo a minha agulha para o lado avesso, entre um ponto e o outro, e faço ponto baixíssimo. Faço uma corrente para iniciar a carreira. Vou no próximo ponto, faço ponto baixo. E uma corrente para ser o meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, eu faço outro ponto alto e tenho aqui o meu aumento da carreira. Faço uma corrente de separação. No próximo bloco, eu faço um ponto sozinho no primeiro ponto e um ponto sozinho no segundo ponto. Então, agora eu tenho 2 pontos altos sozinhos. E nesse próximo ponto, eu faço 2 pontos juntos. Agora, nós vamos ficar com blocos de 4 pontos altos. 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Uma corrente de separação. Vou no próximo bloco, faço um ponto alto sozinho. No próximo ponto, outro ponto alto sozinho. E no próximo ponto, 2 pontos altos juntos, aqui nesse mesmo espaço. Faço uma corrente de separação. Faço assim por toda a volta. Aqui no final da carreira, depois que eu termino esse bloco, eu faço a corrente. E aqui eu preciso de mais 2 pontos altos para completar os 4 pontos, contando com esses 2 iniciais. Finalizando a minha carreira, eu fiz 4 pontos altos, faço a corrente de separação. E agora, aqui, eu preciso de 2 pontos altos, um ponto em cada ponto, para concluir a minha carreira. E assim, eu completo esse bloco aqui de 4 pontos altos. Onde eu tenho ponto baixo e a corrente, nesta corrente, eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente para iniciar a carreira. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. E uma corrente para ser o meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. Então, eu sempre vou iniciar a minha carreira com esses 2 pontos. E depois, para completar a carreira, eu preciso de completar o meu bloco. Então, aqui no início eu tenho 2, depois eu terei que fazer aqui mais 3 pontos altos. 1 ponto, 2, 3. Mais 2, fico com 5. Faço uma corrente de separação, vou no próximo espaço, que é nesse bloco. Vou fazer aqui 1, 2, 3 pontos altos sozinhos e depois 2 pontos altos juntos, para ficar com um bloco de 5 pontos altos. E sempre vou separar aqui por uma corrente cada bloco. Então, agora eu faço esses 5 pontos altos e depois eu faço uma corrente de separação. Vou no próximo bloco, trabalho ponto sobre ponto, onde eu tenho esses 3 pontos do início. E no último ponto do bloco, eu faço 2 pontos altos juntos. Sigo dessa forma por toda a volta. Finalizando aqui a minha carreira, eu fiz o bloco de 5 pontos altos, faço uma corrente de separação. E agora, eu preciso de fazer os 3 pontos altos sozinhos, fazendo ponto sobre ponto. Depois que eu fiz os 3 pontos altos, eu finalizo com ponto baixíssimo, aqui nessa primeira corrente, onde eu tenho ponto baixo e uma corrente.
faço um ponto baixíssimo, faço uma corrente e no próximo ponto faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto alto. Depois, uma corrente de separação. Então, aqui, essa corrente que eu faço, depois que eu finalizo com ponto baixíssimo e faço uma corrente, é só para preencher esse espaço entre um ponto e o outro, para não ficar aberto longe um ponto do outro. Então, somente por isso, eu não conto ele como ponto da carreira. Conto depois o ponto baixo, uma corrente e o ponto alto. Agora, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos sozinhos e depois eu faço 2 pontos altos juntos. Então, a cada carreira vai aumentar um ponto alto sozinho. Fiz os 4 pontos e no último ponto do bloco é onde eu faço o meu aumento, que são os 2 pontos altos juntos. Faço uma corrente de separação, vou para o próximo bloco. Então, aqui nós temos um ponto na primeira carreira, depois eu tenho 2, depois eu tenho 3, depois eu tenho 4, 5, agora eu tenho 6. E a cada carreira que eu finalizo, eu preciso completar o meu bloco. Então, eu sempre começo com 2. Se eu tenho 6, aqui eu vou ter que fazer os 4 pontos altos. Mais 2, fico com 6, para depois eu finalizar ali com ponto baixíssimo. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Aqui eu trabalhei por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 10 carreiras, seguindo esta mesma sequência aqui de aumentos. Então, aqui na 10ª carreira, eu tenho um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sozinhos, e 2 juntos. Completo aqui os 10 pontos altos. Então, eu vou trabalhar até nesta carreira aqui na minha peça, e depois eu volto pra gente fazer esta carreira toda em ponto alto, sem a corrente de separação, onde eu faço um ponto alto no espaço de uma corrente da carreira anterior. Aqui eu já trabalhei minhas 10 carreiras, então já finalizei ali com ponto baixíssimo. Se você quiser maior, você pode continuar com esta sequência aqui de aumentos. Vai fazer os 2 pontos aqui no mesmo espaço, uma corrente, depois ponto sobre ponto, e sempre fazendo o aumento aqui nesse último ponto do bloco. Então, aqui no meu, depois que eu fiz essa carreira, finalizei com ponto baixíssimo, faço uma corrente para iniciar a minha carreira. Faço uma corrente. E aqui eu faço o ponto baixo e uma corrente para ser o primeiro ponto alto. No mesmo espaço, outro ponto. Então, eu continuo com aumento aqui nesta carreira. Agora, onde eu tenho esse espaço de uma corrente da carreira anterior, eu faço um ponto alto aqui dentro desse espaço. Então, o que vai mudar nesta carreira é que nós teremos um ponto alto aqui nesse espaço e não teremos corrente de separação. Agora, eu trabalho ponto sobre ponto, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e no último eu faço 2 junto. Então, aqui nesses pontos, eu faço ponto sobre ponto. E o nosso aumento vai ser sempre no último ponto do bloco da carreira anterior. Cheguei aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos juntos aqui nesse mesmo espaço. Ficando desta forma. Agora, aqui nesse espaço de uma corrente, eu faço um ponto alto.
Depois, trabalho ponto sobre ponto nesses pontos altos do bloco anterior. E quando chega no último ponto desse bloco, a gente faz 2 pontos altos juntos, onde vai ser o aumento da nossa carreira. Trabalhei todos os pontos, aqui no último, 2 pontos altos juntos. No espaço de corrente, eu faço um ponto alto. E trabalho dessa forma por toda a volta. Aqui eu preciso também fazer ponto sobre ponto, para depois finalizar a minha carreira. Aqui eu já estou finalizando a minha carreira, então eu fiquei com 144 pontos altos, com essa quantidade de carreiras, e com 27 centímetros de diâmetro até agora. Depois que eu faço aqui o bico, essa parte aqui, eu fico com 40 centímetros de diâmetro, dessa pontinha até na outra. Agora, aqui eu finalizo com ponto baixíssimo, onde eu tenho ponto baixo e uma corrente. Nesta corrente, eu faço um ponto baixíssimo, da mesma forma que eu finalizei as outras carreiras. Ficando desta forma. Agora, aqui eu vou fazer uma corrente, só para iniciar a minha carreira. E no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Agora, aqui nesse ponto baixo, eu vou fazer uma marcação só para eu saber onde iniciei a carreira. Se você não tem o marcador, você pode usar um pedacinho de barbante. Então, vou deixar aqui um marcador, só para eu saber onde eu iniciei, que é o meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Agora, aqui, onde eu tenho esses 4 pontos altos da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto. Então, aqui eu faço um ponto, 2, 3, 4. Contando com esses 2 pontos iniciais, eu tenho 6. Eu preciso de 9 pontos baixos, então, depois, ao finalizar a carreira, eu tenho que completar esse bloco de pontos baixos. Agora, aqui eu vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 3 pontos altos, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Então, aqui, esta alça de 5 correntes ficou bem no meio aqui do meu bloco. Fiz aqui os 4 pontos. E ali depois os 4 pontos também. Pulei 3 pontos altos aqui no meio. Agora, eu vou continuar com pontos baixos até completar os 9 pontos baixos nesse bloco. Então, já tenho 4. Aqui nesse ponto do meio, eu faço um ponto baixo. E depois, mais 4 pontos baixos e completo os 9 pontos. Então, aqui vai dar bem certinho de fazer os 9 pontos baixos e o cordão de correntes fica bem no meio desse bloco. 5 correntes. Pulo 1, 2, 3 pontos altos. No próximo, faço um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Já fiz 4. Aqui nesse do meio, onde eu tenho as correntes de separação dos blocos anteriores, eu tenho um ponto alto, nesse ponto eu faço um ponto baixo. Já fiz 5 pontos e agora mais 4. Um ponto, 2, 3 e 4.
completei aqui os 9 pontos baixos. 5 correntes. Pulo 3 pontos e no próximo eu faço um ponto baixo. E aqui eu trabalho os 9 pontos. Já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Depois faço 5 correntes. Pulo 3 pontos altos e no próximo eu faço ponto baixo. E sigo com esta sequência de pontos até completar a minha carreira. Eu volto aqui pra gente finalizar junto, porque eu tenho que completar aqui esses 9 pontos baixos. Finalizando aqui a minha carreira, eu fiz os 9 pontos baixos, 5 correntes, pulo os 3 pontos altos e no próximo ponto faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Então, aqui com esses 3 pontos, aqui no início eu tenho 6, eu completo os 9 pontos. Onde eu tenho aqui o marcador, é onde eu finalizo com ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui nesse ponto, primeiro ponto da carreira, faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, no próximo ponto eu faço um ponto baixo. Coloco aqui o marcador novamente, para saber onde que é o início da minha carreira. Então, já tenho o primeiro ponto, eu vou no próximo e faço um ponto baixo. Vou no próximo e faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Nesta carreira, eu não vou trabalhar no primeiro e nem no último ponto baixo. Então, aqui de início eu tenho 4 pontos, depois eu preciso completar aqui os meus pontos baixos desse bloco. Então, para finalizar a carreira, depois eu vou pular esse ponto e trabalhar aqui 1, 2, 3. Mais os 4, eu fico com 7 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro desta alça de 5 correntinhas. Aqui, sem corrente de separação, eu dou a laçada e venho aqui nesse espaço. E faço ponto alto. Dou a laçada, venho no mesmo espaço, faço ponto alto. Eu vou trabalhar aqui 9 pontos altos dentro desta alça de 5 correntes. Então, aqui eu já tenho 6 pontos, 7, 8 e 9. Fiz os 9 pontos altos, eu pulo um ponto baixo, que é esse ponto, vou no próximo e faço um ponto baixo. Vou no próximo e faço um ponto baixo. Agora, aqui eu trabalho ponto sobre ponto, até completar 7 pontos baixos, porque eu não trabalhei ali no primeiro, e agora eu não trabalho aqui nesse último. Então, eu fiquei com 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sem corrente de separação, dou a laçada, venho aqui dentro desta alça das 5 correntes e faço 9 pontos altos. Aqui nesse mesmo espaço. Então, aqui eu já trabalhei 3 pontos, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Trabalhei os 9 pontos, eu pulo o primeiro ponto e vou no próximo. E trabalho ponto sobre ponto por 7 pontos baixos.
não trabalho no último e sigo com esta sequência de pontos. Aqui, se ficar repuxado, você achar que é pouco ponto, você pode fazer com 11 pontos altos, então aumenta 2 pontos. Aqui no meu eu fiz com 9 e ficou bom dessa forma, mas você pode estar aumentando aí na sua peça. Então, eu vou fazer por toda a volta. Para finalizar a carreira, eu volto para fazer com vocês. Chegando aqui no final, eu fiz os 9 pontos altos. Pulo o primeiro ponto baixo, venho no próximo e faço um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. Aqui no início, eu tenho 4 pontos baixos, eu preciso de ficar com 7 pontos, então, eu faço mais um ponto baixo, bem aqui nestas 2 alcinhas aqui do ponto. Completando os 7 pontos baixos. Agora, eu vou cortar o fio, vou deixar um pedaço aqui para fazer o acabamento, aqui o arremate. E puxo esse fio desta forma. Agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou pular esse primeiro ponto e venho no próximo. Então, vou tirar aqui a marcação. Pulo esse primeiro ponto, venho no próximo, coloco a agulha aqui, passando nessas 2 alças do ponto e passo o fio aqui por dentro. Agora, eu volto com a minha agulha aqui nesse último ponto baixo, aqui dentro desta alça aqui, desta corrente. Coloco a agulha e coloco aqui também nesta alça aqui do ponto, pegando nessas 2 alças aqui do ponto. Agora, minha agulha eu coloco aqui dentro desse ponto que eu pulei. E vou passar o fio aqui por dentro, vou levar lá pra trás. Passo o fio aqui por dentro. E agora, eu vou ajustando esse fio. Pra formar a última corrente aqui do ponto, vou ajustando. E aqui do lado avesso, eu vou esconder esse fio atrás aqui de alguns pontos, para depois eu colocar um pingo de cola. Então, eu vou esconder atrás aqui de alguns pontos, depois eu coloco um pingo de cola, ou você pode fazer também o nó, distorce o fio e faz o nó. Então, aqui vai ficar dessa forma. Agora, eu vou trabalhar com o fio da outra cor mais clara para fazer o detalhe aqui na minha peça. Agora, eu vou trabalhar nos 3 pontos do meio, pulo 2 pontos baixos, trabalho nos 3 e pulo os 2 pontos baixos. Como é o início da carreira, eu vou começar nesse ponto do meio. Depois, para finalizar a carreira, eu preciso de mais um ponto ali. Então, eu vou iniciar aqui fazendo o ponto baixo. Deixo um pedaço de fio, coloco a agulha aqui na frente do fio e dou uma laçada. E esse fio eu seguro, venho aqui no ponto do meio, segurando o fio para não escapar aqui e fazer o ponto baixo falso. Busco o fio e tiro essas 2 alças. Ainda segurando o fio, eu faço o próximo ponto baixo. Então, depois, para finalizar a carreira, eu preciso de mais um ponto ali para fechar os 3 pontos baixos que nós teremos agora nesse bloco. Agora, eu vou trabalhar ponto alto duplo em relevo. Se você não consegue fazer em relevo, você pode fazer pegando aqui em cima do ponto mesmo. Mas para ficar esse acabamento aqui na peça, a gente faz o ponto pegando aqui por trás. E fica esse detalhe aqui da carreira anterior aqui na frente da nossa peça. O ponto alto duplo, eu dou 2 laçadas, aqui 2 voltas, dessa forma. Aqui por trás do ponto, vou colocar a minha agulha
nesse primeiro ponto. Depois, eu coloco a agulha entre um ponto e o outro. Vou colocar a ponta da agulha aqui entre um ponto e o outro. E pego o fio lá por trás, para fazer o ponto alto duplo em relevo. Agora, eu tiro de 2 em 2 alças aqui da agulha. Então, eu tiro 2, dou a laçada, tiro 2, dou a laçada e tiro 2. Tenho aqui o ponto alto duplo em relevo, pegando ali por trás. Faço uma corrente de separação, dou 2 voltas aqui novamente na agulha. Agora, eu coloco a agulha entre um ponto e o outro novamente. E no próximo, eu levo a minha agulha lá para trás. Busco o fio. E faço o ponto alto duplo em relevo. Faço uma corrente e vai ficando desta forma. Em todos os pontos, eu faço ponto alto duplo em relevo. Coloco entre um ponto e o outro, depois passo aqui por cima do ponto a agulha e entre um ponto e o outro levo para trás novamente. Busco o fio, faço ponto alto duplo, tirando de 2 em 2 alças aqui da agulha. Uma corrente de separação, faço ponto alto em relevo novamente, ponto alto duplo. E uma corrente de separação. 2 laçadas, no próximo ponto, eu faço ponto alto duplo em relevo. Eu faço dessa forma nos 9 pontos altos que eu tenho aqui. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Faço aqui mais 4 pontos. Fiz os 9 pontos altos duplos em relevo. Agora, eu pulo 2 pontos baixos, aqui sem correntinha de separação, depois que eu faço o último ponto desse leque. Eu pulo 2 pontos e venho aqui nesses 3 pontos do meio do bloco e faço um ponto baixo para cada ponto. Então, faço um ponto, vou no próximo, faço outro ponto, e no próximo ponto baixo, outro ponto baixo, ficando desta forma. Que sobra 2 pontos também. Dou 2 laçadas, venho aqui antes desse primeiro ponto, e depois passo a agulha aqui por cima entre um ponto e o outro. E faço o ponto alto duplo em relevo. E sigo dessa forma até completar a carreira, fazendo sempre uma corrente de separação entre um ponto e o outro. Então, se ficar alguma dúvida, você pode voltar o vídeo aqui no início e fazer essa repetição em todos os leques. E aqui onde temos ponto baixo, nós vamos ficar com 3 pontos baixos. Aqui eu já estou completando a volta. Depois que a gente termina, a gente arruma esses pontos, puxando aqui nessa parte. Pra ficar bem certinho aqui, ó, fica bem retinho. Agora, aqui, depois que eu fiz o último ponto alto duplo aqui do leque, eu preciso de um ponto baixo para finalizar a minha carreira. Então, fiz aqui os 9 pontos. Sem corrente de separação, eu venho nesse ponto baixo e faço um ponto baixo. Agora, aqui eu vou cortar esse fio, deixando um pedaço para fazer o acabamento. E vou puxar esse fio da mesma forma quando eu finalizei na carreira anterior. Coloco na agulha de tapeceiro. Pulo esse primeiro ponto, venho no segundo, coloco a agulha aqui atrás dos pontos, pegando nessas 2 alças. Passo o fio aqui por dentro. Venho com a agulha aqui nesse último ponto baixo.
Pego nesta alcinha e na alça aqui embaixo do ponto. E agora, eu coloco a agulha nesse ponto que eu pulei. Nesse ponto baixo, vem bem aqui no meio. Levando a agulha lá pro lado avesso, cuidando para não puxar os fios aqui do ponto. Tem que ser bem certinho ali nos pontos. E puxo. Agora, eu vou ajustando aqui esse ponto. Ficando desta forma. Aqui atrás, eu também vou esconder esse fio atrás aqui de alguns pontos. Para depois fazer o acabamento, fazer o arremate, o nozinho. E colocar um pingo de cola. Agora, aqui no meu, eu usei, para esse acabamento, o fio Ayla, a linha Ayla, da Têxtil Piratininga. 100% poliéster, TEC 779. Eu usei a agulha 4 para não ficar repuxado aqui. Você pode usar de 3 a 4. Então, se você faz um pouco e você vê que começa a repuxar aqui os pontos, você faz essa corrente um pouco mais solta ou usa uma agulha maior. Então, aqui no meu, eu usei essa linha. Mas você pode usar também esse próprio barbante aqui que você fez esse detalhe, você pode fazer aqui também. Eu vou fazer aqui no meu, com o barbante, que é o mesmo que eu usei ali. Depois, a gente faz aqui o outro acabamento aqui com essa mesma cor, com esse marrom. Eu deixo um pedaço de fio sobrando. Vou usar agora a agulha número 4. E eu vou trabalhar em 2 carreiras aqui, nesta carreira e nessa outra ali para fazer o acabamento. Mas você pode fazer somente numa carreira também. Pego em qualquer um dos pontos, vou colocar a minha agulha aqui no meio. E vou puxar o fio que vem lá pro lado avesso. Eu sempre vou deixar esse fio pro lado avesso. Deixo um pedaço sobrando, aqui eu seguro, para ele não ficar curto. Dou a laçada e puxo aqui pro lado direito da minha peça. Até fazer o próximo ponto, eu continuo segurando ali esse fio. Venho no próximo ponto, lá pro lado avesso, eu busco o fio. Trago aqui pro lado direito e faço o ponto baixíssimo que forma essa corrente. Vou no próximo ponto, lá pro lado avesso, eu busco o fio e faço esse ponto baixíssimo. E eu faço dessa forma em todos os pontos desta carreira, sem pular nenhum ponto. Quando eu chego aqui nesse espaço que eu tenho essa corrente de separação, eu coloco a agulha aqui nesse espaço, busco o fio e faço também uma corrente. Que é o nosso ponto baixíssimo e forma essa corrente aqui do lado direito da nossa peça. Então, eu trabalho assim por toda a volta, fazendo ponto baixíssimo em todos os pontos. E vai ficando assim. Chegando aqui no final, faço os pontos baixíssimos até no último ponto. Então, eu tenho aqui o primeiro e que eu tenho o último. Vai ficar esse espaço. E agora, eu preciso cortar o fio para fazer a última alça aqui do ponto. Então, eu deixo um pedaço ali sobrando e vou cortar o fio. Agora, eu puxo aqui pro lado direito da peça, ficando desta forma. Coloco o fio na agulha de tapeceiro. E agora, eu pego nessas 2 alças desse primeiro ponto. Passo esse fio aqui por dentro. E coloco a agulha nesse último ponto e levo pro lado avesso. Cuida para não repuxar os fios dos outros pontos.
e levo o fio lá para trás e formo a última alça. Esses 2 fios eu vou ajustar, cuida para não repuxar muito, tem que ficar do tamanho dos outros pontos. Agora, aqui do lado avesso, antes de fazer o nó, eu uso a cola jeans, coloco um pingo de cola e faço o nó. Ajusto, cuido para não repuxar muito, para não puxar o ponto aqui do lado direito. Depois que seca, eu deixo secar, depois que seca, eu coloco na agulha e passo aqui atrás dos pontos novamente. E nós vamos fazer dessa forma aqui nessa carreira também. Continuo com a agulha 4, com a mesma cor. Pego em qualquer um dos pontos aqui. Deixo um pedaço do fio sobrando e começo a fazer esses pontos novamente, que são os pontos baixíssimos em volta de toda a peça, aqui nesta carreira de ponto alto. Vou fazer aqui por toda a volta, em todos os pontos, chegando aqui eu finalizo da mesma forma que eu fiz o acabamento aqui na outra carreira. Aqui eu já fiz, então, as 2 voltas, as 2 carreiras, e agora vamos para a parte aqui do bico. Volto com o mesmo fio que eu trabalhei aqui na base, com a agulha 3,5. E eu vou iniciar aqui nesse ponto baixo do meio da minha peça, aqui onde eu tenho esses 3 pontos baixos. Deixo um pedaço de fio sobrando, dou uma volta aqui na agulha e faço um ponto baixo aqui nesse ponto do meio. Faço uma corrente de separação. Agora, eu venho entre um ponto alto duplo e o outro. Então, eu pulo esse ponto baixo, esse ponto alto duplo e venho aqui no meio. Faço um ponto baixo. Então, nós vamos iniciar dessa forma. Esse fio aqui, eu ajusto, depois a gente faz o arremate ali, ao completar a carreira. Agora, aqui eu faço 2 correntes, um ponto baixo, pegando somente uma alça aqui desse ponto baixo. Agora, eu vou nesse próximo espaço, onde eu tenho uma corrente de separação entre um ponto e o outro. Faço um ponto baixo, 2 correntes. Volto aqui nesse ponto baixo, pego somente nesta alça do ponto e faço um ponto baixo. Vou no próximo espaço, entre um ponto e o outro, faço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo, pegando somente nesta alça. Faço isso por 3 vezes. E agora, no meio, eu faço um ponto baixo. E agora, eu subo 6 correntes, para ficar essa ponta aqui no bico. Se você quiser fazer ele todo dessa maneira, com 2 correntes, você pode fazer também. Vai ficar tudo do mesmo tamanho, mais arredondado aqui sem essa ponta. Então, você pode fazer dessa forma e também pode fazer com mais correntes. Vou fazer com 6, mas você pode fazer com mais ou menos correntes aqui também. Então, eu subo 6 correntes. E volto aqui nesse ponto baixo, pego nesta alça, faço um ponto baixo. E aqui vai ficar dessa forma. Vou no próximo espaço, entre um ponto e o outro, faço um ponto baixo, 2 correntes e volto aqui nesse ponto baixo, faço outro ponto baixo. Vou no próximo espaço de uma corrente, faço ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Fazendo aqui o ponto picô. Esse ponto picô eu também estou fazendo com 2 correntes, mas você pode estar fazendo com 3 correntes, ele fica um pouco maior. No próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo.
Fiz por 3 vezes, então fica 3 de cada lado. Aqui eu tenho 3, aqui no meio eu tenho esse maior e depois mais 3. Nesse último espaço, entre um ponto e o outro, eu faço apenas um ponto baixo. Agora, eu faço uma corrente de separação. Nesse ponto do meio, onde eu tenho esses 3 pontos baixos, eu faço um ponto baixo desta forma. Faço uma corrente de separação. E agora, venho entre um ponto e o outro novamente, nesse espaço de uma corrente. Então, eu pulo esse ponto baixo e esse primeiro ponto alto duplo vem aqui entre um ponto e o outro. E vou repetir, fazer um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo para fechar o ponto picô. No próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo para fechar o ponto picô. Faço por 3 vezes. Aqui no meio, eu faço um ponto baixo e 6 correntes. Volto aqui nesse ponto e faço um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes e fecho o ponto picô com ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Aqui no último espaço, apenas um ponto baixo, uma corrente de separação. Onde eu tenho esses 3 pontos baixos, eu faço um ponto baixo no meio, no ponto do meio, uma corrente. Agora, eu venho no próximo espaço e começo novamente a fazer essa mesma sequência de pontos. O ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo para fechar o ponto picô. No próximo espaço, trabalho novamente assim. Então, nós vamos trabalhar assim por toda a volta. Aqui ele fica bem retinho, bem certinho. Aqui, se ficar sobrando ponto, ele ficar amontoado assim, você pode fazer sem a corrente de separação. Então, aqui, se eu fizer sem essa corrente, o meu ficou repuxado, por isso eu fiz com a corrente de separação depois do ponto baixo. Então, você faz alguns, coloca na sua mesa para ver se tá certo e você continua até completar a carreira. Aqui eu estou concluindo a minha carreira. Fiz os 3 pontos picôs e no último espaço aqui eu fiz o ponto baixo. Agora, para finalizar a carreira, eu faço uma corrente, que é a corrente de separação, e vou cortar o fio. Deixo aqui também um pedaço para fazer o acabamento. E puxo esse fio tudo de uma vez. Coloco na agulha. E agora, aqui eu pulo esse primeiro ponto, onde eu iniciei, venho nesta corrente, pego nas 2 alças da corrente, passo o fio aqui por dentro e vou ajustando. Volto com a agulha aqui nesse ponto, onde é a minha última corrente. Coloco bem aqui no meio, e agora eu coloco a agulha aqui, onde eu tenho esse ponto baixo, onde eu iniciei a carreira. E levo o meu fio pro lado avesso. Vou ajustando e fica desta forma. Aqui do lado avesso, antes de fazer o nó, eu coloco um pingo de cola entre um espaço e o outro. Faço um nó e depois eu escondo esse fio atrás de mais alguns pontos. Com agulha de tapeceiro, coloco na agulha e vou escondendo aqui atrás de mais alguns pontos e depois
Dá pra colocar mais um pingo de cola depois que eu escondo atrás aqui dos fios. Bem na ponta aqui desse fio, dá pra gente colocar mais um pingo de cola. Aqui onde a gente iniciou, também temos que fazer o arremate. Como eu trabalhei com anel mágico, aqui eu vou fazer o nó, então, vou distorcer o fio em 2 partes. 3 fios para cada lado. E uma dessas 2 partes eu vou colocar na agulha, vou passar atrás ali de um ponto. Para depois eu fazer de 2 a 3 nó. Venho aqui no próximo ponto, passo aqui por dentro. Ajusto os pontos. E agora, aqui eu coloco um pingo de cola. E faço de 2 a 3 nó. Se você não tem a cola, você pode esconder esse fio atrás dos pontos. E depois fazer o nó. Tem que esconder mais, atrás de mais pontos, para não ter perigo de soltar. Coloco esse fio na agulha, as 2 pontas, e escondo atrás de mais alguns pontos, para depois eu cortar o excesso do fio. Então, vai ficar dessa forma aqui a nossa peça. O bico fica dessa forma. Fiz aqui nas 2 cores. E eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até o nosso próximo vídeo.